Continuando, então, a nossa aula de carnes anormais, né? De síndromes em decorrência do estresse que vão ocasionar a formação de carnes anormais, nós vamos falar de mais uma síndrome, que é a DFD. Quando a gente fala síndrome, é porque as coisas têm que acontecer juntas, não é? Não é só um sintoma, não é só um efeito na carne. Os três têm que acontecer juntos. Essa síndrome DFD, a sigla significa Dark, Firm and Dry. Escura, firme e seca, né? A carne fica com a superfície bem seca, de cor escura, textura firme e grande capacidade de retenção de água. Então, essa carne, ao contrário da PSE, que não consegue, a PSE não consegue segurar a água, né? Porque ela teve uma desnaturação proteica excessiva, em decorrência daquele baixo pH e alta temperatura. Essa daqui é o contrário, ela consegue reter grande quantidade de água. Por isso, inclusive, que na indústria, entre as duas carnes, a PSE e a DFD, essa daqui é a menos pior, vamos dizer assim, de se trabalhar, né? Entre trabalhar com carne PSE e trabalhar com carne DFD, a DFD é a mais, vamos dizer, a utilização industrial dela é melhor do que a da PSE. Vale lembrar também que ambas as síndromes, aliás, todas elas, que geram carnes anormais, essas síndromes, elas não têm significado sanitário, né? O que é isso? Eu posso comer uma carne DFD, não tem nenhum problema para a minha saúde. A mesma coisa a carne PSE, não tem problema para a saúde você consumir. A importância dessas carnes é do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista sensorial, ou seja, o aspecto para o consumidor. Porque a gente sabe que a cor é uma das primeiras características que o consumidor leva em consideração quando vai comprar carne. Quando ele vai comprar carne, a referência que o consumidor tem de carne, qual que é? Que a carne seja vermelha, né? Um vermelho cereja, um vermelho atraente para ele. E quando ele chega lá e se depara com uma carne escura, né? Puxada para o arroxeado, esse vinho, essa cor assim meio escura demais, a primeira associação que o consumidor faz, primeira coisa que vem na mente dele é o quê? Carne velha, né? Essa carne que já está passada, essa carne que já está cansada, ou então ele começa a associar assim, ah não, essa carne é uma carne que já estava na indústria há mais tempo, que congelou, que descongelou, né? Porque a carne, ela tem, a cor dela, principalmente a carne bovina, fica com uma cor semelhante à carne bovina que foi congelada. Então, o consumidor ele faz essas associações equivocadas, tá? Então, a cor ela é um efeito, uma característica determinante no momento da compra. Por isso que essas síndromes elas são importantes para a gente na indústria. Nós temos que trabalhar para evitar a ocorrência delas. Mas, tem algum problema para a saúde? Eu posso comer carne PSE? Pode. Eu posso comer carne DFD? Pode. Não tem problema nenhum, né? Mas elas têm uma importância tecnológica. Na legislação brasileira, é um dos critérios de julgamento, a condenação dessas carnes. Quando que a gente vai condenar? Quando a gente consegue perceber, porque o julgamento de carcaças ocorre durante o abate, lá nas salas de matança. E muitas vezes a gente não consegue identificar, né, na carcaça a carne desse jeito. Por quê? Porque essas alterações elas só se tornam visíveis a partir da 18ª hora após o abate. E a gente só vai conseguir identificar isso na sala de matança mesmo, quando o animal apresenta uma situação muito severa. Um PSE, né, que o animal já estava com um acúmulo de ácido lático intenso, já estava no quadro de acidose metabólica, e aí ele entrou para ser abatido, e aí eu vejo a carne daquele jeito, com a reação, né, com toda a característica de carne ácida. Aí, se a pessoa, né, se o fiscal, o agente, tiver condição de avaliar isso lá na sala de matança, ele pode fazer a condenação, porque a legislação brasileira prevê isso daí. A mesma coisa, né, que a gente fala de carnes cansadas, a fadiga, isso está lá no regulamento, tem um artigo para isso, né, no nosso RISPOA, o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. É essa carne que apresenta essa reação muito escura. Só que, mais uma vez, na maioria das vezes, a gente só consegue identificar isso entre a 18ª e a 24ª hora. Por isso que a gente não consegue dar esse destino para ela. Mas, de qualquer forma, não faz mal. Ninguém vai adoecer, não vai ter problema nenhum. As implicações das carnes anormais são implicações para o consumidor final,
porque são características importantes, a cor, a suculência, e para a indústria. A indústria precisa da carne que tenha características normais para ela utilizar na fabricação de seus derivados. E as carnes anormais, elas vão ter implicações no seu uso, principalmente a PSE. A PSE é mais difícil de ser usada, é pior para a indústria, ela é mais prejudicial, porque ela compromete os rendimentos dos produtos, é uma carne que tem muitas perdas em comparação com a DFD. A DFD é uma síndrome que acontece mais em bovinos, principalmente os machos inteiros são animais mais suscetíveis à síndrome DFD. Por que isso, Lara? Porque esses animais são mais reativos. O que é reativo? O animal reage a qualquer estímulo ambiental, diferente dos outros. O animal que briga mais e que reage mais aos estímulos externos, né, ao ambiente. Tudo ele percebe com uma intensidade maior. Então, os bovinos, essa síndrome é mais descrita em bovinos, mas pode acontecer também em suínos e aves, mas com uma frequência menor, tá? A incidência de DFD é variável conforme o país, então aqui a gente tem estatísticas de 3,2% na Irlanda, 3,6% na França, 4,1% na Grã-Bretanha, 22% na Finlândia. Então, assim, os trabalhos eles diferem um pouco. E a gente não sabe dizer, né? Assim, talvez caberia aqui que não que essa estatística seja tão alta, mas que há um né? Uma vamos dizer, notificação, uma subidentificação, vamos colocar dessa forma, dos casos de DFD nessas outras empresas, nesses outros países. Aqui no Brasil, a gente não tem uma estatística também muito precisa. Mas a síndrome DFD, ela ocorre, é um estresse de longa duração e baixa intensidade, que provoca a exaustão muscular, a fadiga muscular do animal. Então, ela é mais comum em bovino, principalmente aqueles animais que foram transportados por longos períodos, né, que viajaram muito tempo no caminhão, que vêm de fazendas distantes. Então, esses animais vão ter uma maior predisposição à ocorrência dessa síndrome. Ela é variável também em função da idade e do sexo, então de 1 a 5% para novilhos e novilhas, 6 a 10% para vacas, e olha só, 11 a 15% para os machos inteiros. Então, os machos inteiros são animais mais reativos, são animais que tendem a brigar mais. Um cuidado que a gente tem que ter no frigorífico é a mistura de animais estranhos no mesmo lote, né? Porque a gente sabe que os bovinos, eles têm um comportamento e eles têm uma hierarquia estabelecida. Quando você mistura lotes, ou você mistura bois de origens diferentes, esses animais vão brigar até que seja estabelecida uma nova hierarquia social. Porque eu vou ter o líder e vou ter o animal dominante. Então, esses animais, eles vão, né, entrar em briga até que essa nova hierarquia seja estabelecida. E isso pode favorecer a ocorrência da síndrome DFD. As causas do DFD. Então, é tudo longo, gente. É tudo demorado, é tudo crônico. É um estresse crônico ou prolongado antes do abate. É um jejum prolongado antes do abate. É um transporte prolongado. E isso vai causar o quê? Exaustão física e fadiga muscular. Aquele 0,7% de glicogênio que estava lá estocado dentro do músculo, que era para uma situação de emergência, ele começa a ser consumido, porque não tem outra fonte de energia. Esse animal está em jejum, ele chegou no frigorífico, ele foi desembarcado nos currais, ele está em repouso, jejum e dieta hídrica, ele está tomando água. Só que a gente tem que lembrar que o animal parou de comer, apesar de ser um ruminante, né? O ruminante, ele aguenta o jejum prolongado, diferente do suíno e da ave, que são... o suíno é monogástrico, ele não aguenta um jejum muito prolongado, mas o bovino aguenta. Mas ele parou de comer lá na hora que ele saiu da fazenda, né? Momentos antes dele ir para o curral, o animal não comeu mais. Então, tem o processo de embarque, tem o período todo da viagem dentro do caminhão, que além da fome, ele teve outros fatores estressantes, ele teve a sede, ele teve a privação de seus movimentos normais dentro do caminhão, ele teve os fatores ambientais, climáticos, o ruído, né, o barulho do caminhão, o sol, o vento, o frio, ele tem N outros fatores estressantes atuando aqui. E isso vai provocar a exaustão física, fadiga muscular, né? E esse animal vai chegar ao frigorífico e ele precisa descansar.
Esses outros fatores nós mencionamos, são as condições climáticas severas e o comportamento sexual de macho inteiro, né? Que vai predispor a uma maior ocorrência de DFD. Lembrando que esses animais, os bovinos, têm fibras musculares predominantemente vermelhas, que são fibras com metabolismo oxidativo, com metabolismo mais lento. Então, eles não utilizam prontamente o glicogênio, né? Igual é o músculo que tem fibra branca, que são fibras glicolíticas. Então, a DFD ela é resultante de quê? De um estresse prolongado, de um cansaço prolongado, de uma fadiga. É um estresse com duração suficiente para quê? Esgotar as reservas de glicogênio muscular. Imaginem esgotar as reservas de glicogênio muscular de um bovino, né? Muito tempo. Então, é um estresse, é aquele estresse silencioso, aquele estresse que está acontecendo lá dentro do músculo, o animal está lá no curral, você acha que está tudo bem, mas não está, porque ele está consumindo as reservas de glicogênio muscular. Gente, mais uma vez, não existe animal que não tenha estresse no frigorífico. Isso não existe, isso é sonho de uma noite de verão, tá? Todos os animais do frigorífico têm estresse. Todos. A sua matéria-prima de trabalho, a sua rotina industrial, você tem que saber que você vai receber para você fazer o manejo e encaminhar para o abate animais estressados. Eles são estressados por si só, por quê? Porque eles já estão num ambiente estranho, não é a condição normal daquele animal. Ele vai chegar num ambiente que ele nunca foi, né? Ele não conhece o frigorífico, ele não conhece a pocilga, ele não conhece o curral do frigorífico, e aquele ambiente por si só já é um ambiente estranho para o animal, tá? Então, por mais que pareça, a gente olha a foto assim, tá todo mundo com a cara boa, tá todo mundo tranquilo, os bois estão tranquilos. Mas algum nível de estresse, eles estão apresentando algum nível de estresse. Uns vão manifestar mais, né? Porque isso é do próprio comportamento, da raça e das experiências que esse animal teve anteriormente. Então, tem animais que já estão mais acostumados, né, visualmente, ver pessoas e aquela movimentação toda, e outros vão manifestar menos. Então, isso varia de um animal para o outro. Então, o estresse é duração suficiente para esgotar as reservas de glicogênio muscular e esse animal é abatido antes de conseguir repor essa reserva de glicogênio muscular. Ele não consegue repor, não teve tempo suficiente. Não descansou o tempo suficiente no curral, tá? Como que a gente repõe reservas de glicogênio muscular? Nós aprendemos numa aula anterior. Nós vimos que o animal tem que ser alimentado ou tem que ser submetido a um descanso. A alimentação para a gente está fora de cogitação, porque esse animal está em jejum, porque ele vai ser abatido. Então, nós não temos a opção de alimentação. A única opção que nós temos é o descanso. E se esse animal não descansar, é como se ele chegasse lá na sala de matança, né, no momento importante para a gente, porque o momento mais importante para a gente é essa hora zero, é a hora do abate, com um déficit de glicogênio muscular. Então, se ele tem essa deficiência de glicogênio, o que vai acontecer com a glicólise dele, com o processo de conversão do músculo em carne? Já está comprometido, porque a extensão da glicólise vai ser diminuída e após o abate, o que é glicólise? É a transformação de glicogênio em ácido lático, né? Da glicose em ácido lático. Glicogênio é composto por glicose. Então, se ele tem pouco glicogênio, ele vai ter pouca glicose para ser convertida em ácido lático depois do abate. E o pH vai se manter alto. Mais uma vez, quando que eu consigo resolver esse problema? No pré-abate. Essa situação, depois de instalada, depois que você abateu o animal e está lá na carcaça, não tem mais o que fazer. É uma situação irreversível. Então, onde que você tem que atuar? No pré-abate, no descanso. Mais uma vez eu friso. Pessoal aí, né? Tem uma turminha que não gosta, acha que o descanso não é importante, que o boi não precisa descansar, não. Vamos acelerar isso daí. Não, gente, que sangria desatada é essa, né? Não precisa disso. Então, agora que vocês estão conhecendo esse processo todo, vocês estão constatando a importância do descanso. O descanso ele é fundamental para que isso aqui aconteça dentro do músculo, né? E essa reserva de glicogênio ela seja restabelecida, tá? Para ilustrar isso tudo que nós estamos falando com relação ao pH e à glicólise, vamos ver esse quadro aqui. Olha aqui onde está o DFD. Ó, essa primeira linha azul. Aqui a hora zero, a hora que a gente abateu o animal.
tem pouco glicogênio para ser convertido em ácido lático. Então, essa glicólise, ela é diminuída, forma pouco ácido lático, o pH se mantém elevado. Nesse gráfico, a gente tem vários gráficos, né? A gente considera acima de 6, esse daqui está considerando até um pouco mais alto, tá? Aqui marcando, né, acima de 6,2. Então, passou de 6 associado com as outras características, é DFD. Se o 6, a carne ainda está com a cor boa, né, não tem as outras alterações, a gente considera carne normal, porque o pH ele não é estático, não é aquele valor ali para todos, não. Então, a gente considera uma faixa de pH para bovino de 5,6 a 5,8, mas ela pode chegar até, a carcaça pode chegar a uns 5,96, apresentando uma coloração boa. Aqui nessa imagem, a gente vê a carne, olha a diferença. Esse pH está apresentando 5,59, né? A carcaça está com 25 graus, e essa outra já está apresentando um pH de 6,1. Nós conseguimos perceber que a de cima, essa daqui é mais escura do que essa. Porque o pH ele tem uma influência muito grande na cor, né? O pH 6, como eu disse, tem sido considerado como uma linha divisória entre as carnes normais e as carnes DFD, mas alguns autores também utilizam valores de 6,2 a 6,3. Como eu disse, você vai avaliar de acordo com a ocorrência dos outros sinais, tá? No Brasil, os frigoríficos só exportam carne com pH menor que 5,8, avaliado diretamente no músculo longíssimos dóceis, 24 horas após o abate. Então, a gente chama esse pH nas 24 horas de pH 24, e ele interfere diretamente com a cor da carne. À medida que o pH aumenta, a cor da carne vai se tornando cada vez mais escura. Esse pH elevado, ele também traz um outro problema para a gente na indústria. Qual é? O crescimento microbiano maior dessa carne. Porque as bactérias, a maioria dos micro-organismos, crescem melhor em pH próximo da neutralidade. Então, esse pH elevado vai favorecer o crescimento microbiano. Na ausência de ácido lático e glicose livre, as bactérias começam a utilizar os aminoácidos da carne como fonte de produção, né, no seu metabolismo, e começam a produzir também odores desagradáveis. Porque são bactérias predominantemente proteolíticas. A carne, nós aprendemos já, ela é pobre em carboidrato. Ela tem menos de 1% de carboidrato. Qual era o carboidrato que tinha? O glicogênio, 0,7%. E esse glicogênio, esse aqui, coitado, ele já não tem mesmo, né? Tanto ele não tem que a carne virou DFD. Então, as bactérias que tem aqui são bactérias proteolíticas que vão produzir odores desagradáveis, né? Que são resultantes, vão produzir metabólitos que têm odores desagradáveis, né? Inclusive contendo enxofre. Então, aquele cheiro forte, aquele cheiro bastante desagradável. Também podem apresentar uma coloração esverdeada, né? E isso vai ser bastante prejudicial para as características, aquelas que são importantes para o consumidor. Essa carne, ela também reflete menos luz devido à sua maior capacidade de absorção de água. Por quê, gente? As proteínas nessa carne, elas não são desnaturadas. Então, elas são mantidas na sua integridade. E, com isso, elas vão reter muita água. A carne é muito seca devido à sua excelente capacidade de retenção de água. Uma coisa que eu esqueci, que eu não comentei na PSE, é que muitas pessoas têm dúvida, acham que a carne é exudativa e quando você faz o preparo culinário, a carne vai ser suculenta. Não, ela não vai ser suculenta. Por que ela não vai ser suculenta? Porque houve desnaturação proteica, inclusive até o valor nutricional, se a gente for considerar da carne PSE, ele é menor, né? Porque você perdeu proteína ali, desnaturou proteína, mas ela não é suculenta porque ela não consegue segurar água. Ela não consegue segurar água nem crua. Imagina quando você faz o preparo culinário, quando você aquece aquela carne. Aquelas proteínas, elas vão continuar desnaturando, a carne vai perder muita água e quando você faz o preparo culinário, ela é seca. A DFD é seca, ela é seca crua, ao corte. A superfície do corte dela é seca. Por quê? Porque ela tem alta capacidade de retenção de água. Então, quando nós comparamos a PSE com a DFD, quem que é menos pior para a indústria? A DFD. Se perguntar, você prefere escolher entre a PSE ou a DFD? A DFD. A DFD vai ter menos implicações tecnológicas, industrialmente falando, nós vamos conseguir usar essa carne, você usa melhor na fabricação de derivados do que a PSE. A PSE, gente, de cara, nós temos todos os problemas relacionados a uma menor capacidade de retenção de água dela.
perdas, perda por gotejamento, né, perda durante o cozimento, formação de depósitos de gelatina em produtos emulsionados, porque ela não consegue segurar a água, né, rendimentos mais baixos, ela tem várias alterações, um sabor acentuado, um sabor acidificado, né? E a superfície úmida, aquela presença de água livre ali na superfície vai dificultar, vai favorecer, aliás, o crescimento microbiano e diminuir a vida de prateleira da carne. Já a PSE, não. Nós temos uma menor liberação de água durante o processo de cozimento, o produto vai ser suculento, né? E mais macio. Nós vamos ter um menor desenvolvimento e retenção da cor curada, mas a carne já é mais escura, né? Então, inclusive, tem profissionais de salsicharia, de indústria de derivados, que preferem utilizar essa carne DFD, porque ela já é mais escurecida. Então, quando a gente mistura essa carne com baterias de carnes normais, dá um produto com uma coloração bem bonita. Ela não tem sabor ácido, mas ela tem uma menor vida de prateleira quando comparada com as carnes, com a carne normal, né? Por causa do pH dela. A PSE, como que a gente faz para corrigir PSE e DFD? Muita gente fala, Lara, então quer dizer que na minha rotina industrial, na sua rotina industrial, você vai ter tanto PSE como DFD. O seu papel como profissional, enquanto profissional da área de carnes, é saber orientar a empresa o que fazer, né? Porque não é real, é uma ilusão a gente chegar e falar assim, não, meu frigorífico é perfeito e lá eu não tenho nem PSE, nem FD, nem DFD. Não existe isso, né, gente? Vamos falar aqui abertamente. Nós temos problemas, sim. Todo frigorífico tem problema. Por mais que você faça um manejo da melhor maneira possível, uma ou outra vez, um ou outro lote, animais mais reativos você vai receber, você vai ter problema. Aí, depois que você teve esse problema, o que fazer? O que fazer é misturar essas carnes. Quando a gente manda esse produto para a salsicharia, a gente corrige a PSE. Corrige como? Eu vou misturar uma partida de PSE com 4 partidas de carne normal. A DFD ela já não precisa uma correção assim tão... de 2 para 1 já está bom, né? Você coloca uma partida de carne DFD com 2 de normal e está ótimo. Essa daqui é que precisa de uma correção maior. Tá? Então, ninguém está livre, isento de ter PSE e DFD, porque nós vimos que são ocasionadas por um manejo. Esse manejo não é todo feito no frigorífico, existem manejos externos ao frigorífico, que é o transporte e a fazenda. E também nós temos uma questão genética, no caso da PSE envolvida, que a gente não consegue controlar essa questão genética, simplesmente a questão ambiental. Então, PSE, maior perda de água, menor rendimento tecnológico, alteração na cor curada, ela não vai ser uma cor tão atrativa, ela vai ser mais pálida, ela tem maior absorção de sal, ela tem um sabor ácido acentuado e ela é sugerida, né? Ela é indicada para a fabricação de produtos que sejam mais acidificados, como o presunto cru, o salame, né? Os salames de maneira geral. E ela é inadequada para o presunto cozido. Por quê? O presunto cozido ele vai soltar muita água quando for feito com esse tipo de carne. Já a DFD tem menor perda de água, maior rendimento tecnológico, ela tem uma menor absorção de sal e o desenvolvimento da cor curada dela é menor, né? Porque ela já é muito vermelha. Ela não tem o sabor ácido. Ela é indicada para produtos que precisam de uma alta capacidade de retenção de água, como a salsicha cozida, o presunto cozido, a mortadela cabe aqui também. E ela não é indicada para produtos que precisam de uma certa acidificação, como o salame e o presunto cru. Bom, com isso nós encerramos mais uma síndrome, que é a DFD, e nós vamos voltar na próxima aula, continuando o nosso tópico de carnes anormais.